Hoje o nosso ponto de luz vai fazer alguns comentários sobre filhos. Esses nossos filhos que a gente acha que são tão nossos, que a gente manda ou desmanda, ou que a gente impõe, que a gente quer que eles sejam o que a gente determina, ou que a gente muitas vezes também não observa as tendências para corrigir, para modificar, para ajudar a transformar. A gente, ao contrário, a gente com a educação muito permissiva, a gente acaba colaborando para que ele permaneça sempre como sempre foram, como espíritos, trazendo determinadas condições de orgulho, de vaidade, de egoísmo, de inúmeras características de espírito que cabe aos pais observar, e a gente às vezes negligencia essa observação, e ao negligenciar a gente alimenta que os filhos permaneçam como são. E muitas vezes nós construímos pessoas que vão criar problemas para si mesmas e para um monte de gente nessa nossa sociedade. Mas deixa que a doutrina vai falando sobre isso, e eu trouxe alguns livros. O Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente vai se basear, alguns textos rápidos sobre os filhos. Esse livro, O Mestre na Educação, do Espírito Vinícius, que fala muito sobre a educação de filhos. Esse livro, Vinha de Luz, Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, que é estudo de Evangelho e também trata de maneira muito interessante alguns pontos sobre filhos. E também Caminho, Verdade e Vida, que é Chico Xavier e Emmanuel. Mas vamos pelos textos que eles vão comentando. Vamos começar pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Olha só, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito do filho. Esse sentimento de propriedade que a gente tem dos filhos esbarra um pouco aqui nesse conceito do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós fabricamos corpos geneticamente, não fabricamos espíritos. Os espíritos, por algumas razões, chegam por esses corpos, sob a nossa responsabilidade, com a missão de evoluírem, e nós, com o compromisso de facilitar a evolução desses espíritos. O Evangelho continua. Uma prece do Santo Agostinho, ele comenta: Espíritas, compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Santo Agostinho também reforçando que a gente produz um corpo, mas essa alma vem do espaço para progredir, com uma finalidade, para progredir. Não é para o nosso capricho. Não é para a gente colocar essa alma a se perder no próprio orgulho, na própria vaidade. É para observar as tendências e ajudar na correção. O Santo Agostinho continua nessa mensagem. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Nós somos cooperadores de Deus e ajudamos esses filhos que vêm pelos corpos que fabricamos para esse aperfeiçoamento e esse bem-estar futuro, que é a comunhão desse espírito em algum momento da sua existência. Nós participamos do processo de aperfeiçoamento, de libertação desse espírito. Tem uma prece do Evangelho segundo o Espiritismo que tem duas linhas só que eu selecionei aqui, porque ela induz uma coisa muito interessante. Olha só, durante essa prece é dito o seguinte: quem está fazendo a prece? Ilumina a minha inteligência a fim de que eu possa perceber desde cedo as tendências daquele que me compete preparar para ascender a tua paz. Eu estou me dirigindo ao Senhor, pedindo para que a minha inteligência seja iluminada, não para que eu favoreça essa pessoa ou esse espírito, mas para que eu perceba desde cedo, desde a tenra infância, eu perceba as tendências desse espírito, que me compete auxiliar para que ele cresça para a luz. Então,
as tendências negativas, as tendências de imperfeições que eu vou identificar nesse espírito, eu não vou proteger como muitas vezes a gente faz. A gente esconde as tendências negativas dos nossos filhos. Ao contrário, eu não tenho que expor tendência negativa, mas eu tenho que observar e eu tenho que trabalhar essa tendência porque ele tem uma finalidade. Ascender para a paz do Cristo, não para a paz do mundo. A paz do mundo é só esse conforto do ócio, do descanso que eu posso proporcionar. Mas eu tenho que colaborar, que cooperar com esse espírito para que ele tenha a paz do Cristo. A paz do Cristo é da consciência, não é só do conforto. O livro Caminho, Verdade e Vida, no texto Educação no Lar, diz o seguinte: preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos. A gente vê isso aí. Mas esse livro foi escrito há quase 50 anos atrás. Mas já vinha essa tendência de liberdade plena dos instintos do homem. Os pais não observavam desde cedo essas tendências. Pelo contrário, alimentavam esses instintos. O espírito já vinha com esses instintos negativos e esses instintos eram alimentados. E a sociedade, os pais não precisam alimentar esses instintos. Pelo contrário. Aí o Emmanuel diz, a coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar seus propósitos. Que propósitos? Não vai educar pela liberdade dos instintos. É com mais consciência. Os pais humanos têm que ser os primeiros mentores da criatura. E o mentor da criatura não é aquele que faz o que a criatura quer. O mentor da criatura é aquele que orienta, é aquele que ajuda a mostrar um caminho. Mas a doutrina espírita mostra um caminho que não é de pessoas, é o caminho do Cristo, o caminho da verdade e da vida. Então é esse caminho do Cristo que é educar o filho. Então é educar o filho dentro de uma religiosidade, buscando no filho um sentimento religioso. Sim. E aperfeiçoando as suas tendências negativas observadas desde a infância. Olha um texto do livro Vinha de Luz, que fala de filhos. Não nos esqueçamos de que o filho descuidado, ocioso ou perverso é o pai inconsciente de amanhã e o homem inferior que fruirá a felicidade, que não fruirá a felicidade doméstica. O filho descuidado, esse que a gente negligencia, que não observa as tendências, que não ajuda a corrigir e que deixa ocioso, e que deixa, às vezes, até com essa perversidade que ele vem com ela, ele é o pai inconsciente de amanhã, porque a gente está educando essa criança. E a gente vai permitir que todas essas imperfeições acompanhem essa criança até a idade adulta, com a nossa superproteção. Em vez de ajudar a diminuir essas imperfeições, a gente fez com que essas imperfeições permanecessem. E ele vai ser o pai inconsciente do amanhã. Além do pai inconsciente do amanhã, diz o homem inferior. E aí a gente ainda pode até acrescentar também um espírito que vai continuar sendo o mesmo. Ele encarnou, passou pela nossa responsabilidade para a gente auxiliar em tudo isso e nós deixamos, por nosso descuido, que ele ficasse ocioso, se transformou em um perverso pelo nosso descuido. Vai ser um pai que vai perpetuar isso e um espírito que vai continuar sempre como sempre foi. A grande missão do espírito, que era de se melhorar, ele não vai cumprir. E nós nos responsabilizamos um pouco por isso, porque deixamos a coisa correr muito solta, aquela educação do instinto que falou ali atrás. O Vinícius, o mestre na educação livre, ele fala da criança. A criança não é uma entidade recém-criada. É apenas recém-nascida. A gente tem um olhar, às vezes, para um bebê como se ele fosse recém-criado. Ele não é recém-criado. O corpo é um recém-nascido. Mas o espírito já é um espírito que vem nessa luta reencarnacionista, sabe lá há quanto tempo. E a gente tem que aprender a olhar para essa entidade recém-criada e recém-nascida. O corpo é recém-criado, o espírito não. Então, aquela entidade não é recém-criada, o corpo sim. Ele é só recém-nascido. Aí ele diz,
desprezar as oportunidades de aprendizagem, essas, né? Deixando de orientar, de esclarecer, de conduzir as crianças, é crime de lesa humanidade. Olha que coisa forte. Deixar o filho crescer como quiser, alimentando seus instintos, achando que isso é liberdade, é um crime de lesa humanidade. Por que lesa humanidade? Porque nós vamos legar à humanidade esse espírito mal educado que passou por nossa família, com a finalidade de que a gente ajudasse ele a superar essas dificuldades, e nós não colaboramos, não cooperamos com isso. Ao contrário, nós reforçamos todas as suas tendências, porque não observamos desde a infância algumas tendências que eram passíveis de correção. E nós não auxiliamos esse espírito. Ele conta com a nossa ajuda. O livro Fonte Viva tem também um texto falando de crianças. Ele diz: não basta alimentar bocas famintas e nem agasalhar corpinhos pequenos. É o que a gente muitas vezes faz. É imprescindível o abrigo moral. Abrigo moral é essa retaguarda moral que cabe aos pais oferecer aos filhos. Ele diz que a vadiagem na rua fabrica delinquentes que vão acabar presos ou internados num cárcere ou num hospício. Mas além da vadiagem da rua, que é para quem não está com a família, ele chama atenção para o relaxamento espiritual no reduto doméstico. Aí a criança não está na rua, está numa casa, tem um pai, tem uma mãe, mas esse relaxamento espiritual no reduto doméstico gera demônios sociais de perversidade e loucura. Esses demônios sociais de perversidade e loucura que são gerados dentro das famílias pelo relaxamento espiritual é aquele mesmo crime de lesa humanidade que estava falando ali atrás. Passa pelas nossas mãos espíritos imperfeitos que deveríamos ter contribuído para o seu aperfeiçoamento, e acabou que a gente reforça essas imperfeições desses espíritos. O Vinícius, no livro Mestre na Educação, ele diz: salvar é educar. Jesus é mestre, e como mestre veio salvar, promovendo a educação do espírito. Essa foi, inclusive, uma grande dificuldade da nossa compreensão do Evangelho de Jesus. Porque ele é para o espírito, para a educação do espírito. E o Vinícius diz: não é o batismo, não é a filiação em qualquer igreja que faz o cristão. É o caráter. E para esse caráter, cabe aos pais a grande cooperação, a grande contribuição. E finalizando, o Vinícius ainda: a obra de educação é obra de redenção. Aquele espírito imperfeito pode se redimir com a educação. E se não tiver a educação, ele vai permanecer o que sempre foi. Ele vai continuar na sua imperfeição de sempre, que a infância é o período mais apropriado para corrigir nossas imperfeições. E quando a gente deixa passar esse período, muitas dessas imperfeições que já vêm cristalizadas ficam cada vez mais sedimentadas nesse espírito. E a obra de educação é a obra de redenção. O Cristo é o Salvador, é o Redentor, porque é o Mestre na educação. Aí uma palavra do Cristo para encerrar. Se permanecerdes nas minhas palavras, sereis meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. É essa verdade que liberta. Por isso a educação é libertação, é redenção. E a gente não podia, falando de filhos, deixar, mesmo estendendo um minuto esse vídeo, de falar no Khalil Gibran, naquele texto. Eu vou pegar só algumas linhas daquela poesia que ele fala: vossos filhos não são vossos filhos. Olha que coisa linda. Khalil Gibran, lembrando, não é espírita. Vossos filhos não são vossos filhos. São os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Podeis outorgar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos. Porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas. Pois suas almas moram na mansão do amanhã,
que vós não podeis visitar nem mesmo em sonho. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procurei fazê-los como vós. Porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados. Vós sois os arcos, dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. Essa frase final a gente pode fechar com ela. Nós pais, somos arcos pelos quais os filhos são arremessados. Que tipo de filho a gente vai arremessar para o amanhã? Aqueles filhos ociosos, mal preparados, mal educados, que não corrigimos uma série de tendências na infância? Podemos estar com essas flechas cometendo crime de lesa humanidade. Até a próxima.